Na terceira parte dessa aula, vamos estudar o caso tridimensional. Tá? Então, vamos começar com esse exemplo simples, ou seja, o caso tridimensional, a ideia é bem parecida, só que agora eu vou precisar de três vetores primitivos linearmente dependentes entre si, que no caso da rede cúbica simples, né, eles são três vetores que têm todos o mesmo tamanho e formam 90 graus entre si. Então, o ângulo entre esses vetores aqui é 90 graus. Um conceito super importante para a gente é o conceito de número de coordenação. Então, o número de coordenação é o número de primeiros vizinhos que cada elemento tem. Então, se você pegar, por exemplo, esse sítio da rede, você vê que ele tem 4 primeiros vizinhos aqui nessa face vertical. E, além disso, a uma mesma distância, ele tem um elemento aqui para dentro e um aqui para fora, que não está representado. Então, ele tem 6 primeiros vizinhos. Isso vai ser válido para todos os pontos da sua rede, né? Então, o número de coordenação da rede cúbica simples é 6. Como a gente vai ver, esse é um número baixo, ou seja, essa é uma rede pouco densa. E isso, energeticamente, quer dizer, você sempre gostaria de botar o mais empacotado possível. Então, essa configuração é uma configuração que é pouco comum. De fato, dos materiais elementares, ou seja, formado por um elemento só, o único exemplo é o polônio. O polônio, uma das fases que o polônio se apresenta é um cúbico simples, é o chamado alfa-polônio, em que o parâmetro de rede é dado por 3,35 angstrom, tá certo? Agora, se você for para cristais que não são elementares, aí você começa a ter outros exemplos. Por exemplo, é o cloreto de césio, em que a gente tem um átomo de cloro aqui no centro do cubo, tá certo? E a gente tem os átomos de césio aqui no vértice. Então, dessa maneira, você pode pensar que você tem uma rede cúbica simples, mas suplementado por uma base, que no centro de cada cubo coloca um cloro, tá bom? Então, aqui está ilustrado uma outra representação dessa rede. Nota que é equivalente você dizer que os cloros formam uma rede cúbica simples, e no centro dessa rede cúbica simples você está colocando um átomo de césio. São descrições equivalentes, tá? Então, como sempre, quer dizer, o cristal é fornecido dando uma descrição abstrata de qual é a rede de Bravais subjacente, aqui nesse caso uma rede cúbica simples, e suplementando a base. Então aqui está a imagem do cristal de cloreto de césio, que muitas vezes você observa, na verdade, ele é muito quebradiço, então você muitas vezes observa ele em forma de pó. Um outro exemplo, aqui mais complicado um pouquinho, é o exemplo da rede de corpo centrado, que é chamado de rede BCC por causa da sigla inglesa dela. E as redes de BCC, a gente vai ver que elas já são mais densas do que as redes cúbicas simples. Então, o que é a rede BCC? Em cada cubo, você colocar um ponto aqui no centro. Então, nota que o cloreto de césio não era um exemplo de rede BCC, porque o átomo que estava no centro era diferente dos átomos que estavam no vértice. Agora, se o átomo se você considera que os átomos são idênticos entre si, ou seja, nesse caso abstrato de pensar em pontos, né, idênticos entre si, aí essa rede daqui é uma rede de Bravais. Isso à primeira vista pode parecer estranho, porque você poderia imaginar que esse ponto aqui no centro do cubo, ele tem uma vizinhança de um ponto diferente do vértice. No entanto, a gente vai ver que isso não acontece, e uma maneira de ver isso é usar essa visão planificada, que é uma maneira conveniente de você representar a sua rede. Então é como se a gente estivesse olhando de cima. Então esses pontos pretos, né, os pontos pretos, eles estão todos aqui em alturas, né, chama de eixo Z, esse eixo vertical, de maneira em que esses pontos pretos eles estão todos em Z igual a 0, mais ou menos A, mais ou menos 2A e assim por diante. E aí a gente representa os pontos que estão no centro do cubo por uma cor diferente. Então a gente representa por azul, e os pontos que estão azul são os pontos que estão em mais ou menos A sobre 2, mais ou menos 3A sobre 2, e assim por diante. É muito conveniente, é mais fácil da gente visualizar muitas coisas pensando na visão planificada. Então, como é que a gente verifica que esse ponto azul ele vê a mesma vizinhança que um ponto escurinho aqui? Uma maneira de você fazer isso é você representar várias células diferentes. Então, se você olha agora essa célula, você poderia pensar que o azul está no centro desse cubo aqui, pontilhado. Por outro lado, se você liga dessa maneira a sua rede, né, você pode pensar agora que os pontos azuis estão no vértice do cubo e que os pontos pretos eles estão no centro desse cubo. Tá? Então, quem está no centro e quem está no vértice é uma questão de escolha de descrição, tanto faz. Portanto, a gente tem que a rede BCC é também uma rede de Bravais. Todos os pontos são equivalentes entre si. Tá? Uma outra forma de você pensar a rede BCC
é você pensar que ela corresponde a duas redes cúbicas simples que estão interpenetradas entre si. Ou seja, se você pega esse quadrado, esse cubo daqui, né, e você translada por metade da diagonal, então você leva esse cubo nesse outro cubo daqui que é o cubo azul, tá certo? Então isso daqui é metade da diagonal. Então seria, se você chama esse lado de A1, esse lado de A2 e esse lado de A3, então isso daqui, esse vetor que eu desenhei aqui, seria A1 mais A2 mais A3, isso tudo dividido por 2, ou seja, é metade da diagonal do cubo. Então essa é uma maneira equivalente de pensar a rede BCC. Eu peço para vocês pausarem o vídeo e mostrarem que de fato é equivalente, tá? E, novamente, uma maneira de ver que essa é uma rede de Bravais é que vocês podem verificar que a partir de três vetores primitivos, por exemplo, esses três vetores que estão escritos aqui no slide, você consegue gerar todos os pontos da rede. Então essa é uma escolha possível dos vetores primitivos. Você diz que o A1 é esse vetor daqui, o A2 é esse vetor, tá? E aí o A3 a gente bota indo para o centro do cubo. Então, por combinações desses vetores, você pode mostrar que você consegue obter todos os pontos da rede BCC. Eu peço para vocês pausarem o vídeo e verificarem isso, uma coisa super importante. Só que essa escolha de vetores primitivos, ela não é a mais simétrica possível, né? E tem uma escolha mais conveniente para muitos propósitos, que é você, a partir de um ponto, você define os vetores primitivos A', B' e C', que correspondem a você sair desse ponto daqui e ir para os centros dos cubos aqui adjacentes, né? Tá certo? Então, as expressões deles estão aqui. Peço para vocês mostrarem que isso também é uma como a gente viu, né, na segunda parte da aula, você tem infinitas escolhas diferentes de vetores primitivos. Então, essa é uma outra e essa é mais simétrica do que a anterior, tá certo? A partir desses vetores primitivos, você pode definir a sua célula unitária primitiva. Então, nota que essa célula unitária primitiva daqui, ela contém apenas um sítio da rede, por isso que ela é primitiva. De fato, novamente, você tem 8 sítios aqui da rede, mas eles estão no vértice desse paralelepípedo. De fato, vocês podem verificar que cada ponto daqui da rede está compartilhado por 8 paralelepípedos. Então eu tenho 8 pontos em que, na verdade, só 1/8 deles está dentro dessa célula achurada, de maneira que eu tenho um único sítio da rede. Então, realmente, o que está representado aqui na figura é uma célula unitária primitiva da rede BCC. Agora, nota que esses ângulos, vocês podem verificar a partir dos vetores primitivos que estavam no slide anterior, esses ângulos não são 90 graus. Então, isso daqui realmente é uma célula mais difícil de você trabalhar. E, na verdade, ela tem um problema sério, que ela não tem a simetria da rede BCC. A rede BCC é uma rede cúbica. Ela tem todas as simetrias que um cubo tem. Então, se você inverter a sua rede com relação a qualquer ponto da sua rede, você vai ter uma operação de simetria da rede. Ou seja, você vai levar os pontos da rede neles mesmos. Então, por operação de inversão com relação ao centro do cubo, esse ponto é elevado nesse ponto daqui. E esse ponto é elevado nesse ponto daqui. Tá certo? Esse outro daqui é elevado nesse. E assim por diante. Então, a rede BCC tem uma simetria cúbica, que, por outro lado, essa célula unitária primitiva não tem. Então, como a gente até viu na aula anterior, né, pensar as simetrias da rede, elas não estão descritas pela célula primitiva. E essa, por isso, é uma célula que acaba sendo pouco conveniente de trabalhar. É meio que um monstro, assim, que não é muito prático. É mais conveniente a gente lidar com o que é chamado de célula unitária convencional. Tá certo? Nota que essa célula unitária convencional, contudo, ela tem 8 pontos no vértice, que correspondem, portanto, cada um desses pontos está em 8 cubos ao mesmo tempo. Então, cada um deles contribui para 1/8 aqui desse cubo. Só que, além disso, tem um ponto no centro. Então, a célula unitária convencional tem 2 sítios da rede. Ela não é uma célula primitiva, ela é uma célula unitária não primitiva. Mas ela é chamada de célula convencional porque ela capta as simetrias da rede BCC. Então, muitas vezes é adequado trabalhar com essa célula unitária e não com a célula primitiva, tá ok? Então, isso dito, nota que como tem 2 sítios de rede aqui dentro e aqui tem um só, essa célula unitária convencional tem um dobro do volume,
tá? Dessa célula primitiva. Vocês podem verificar isso geometricamente também. Por fim, vamos ver aqui o número de coordenação dessa rede. Pega, por exemplo, esse ponto daqui. Esse ponto, quais são os vizinhos mais próximos dele? Esse vizinho daqui está a uma distância azinho. Por outro lado, o azul, ele tá bem no centro do cubo, né? Então, como vocês viram lá no ensino médio, essa distância daqui, vocês viram lá no ensino médio, que vai ser A raiz de 3 sobre 2, tá certo? Que é menor do que A. Então, os primeiros vizinhos desse vértice daqui vão ser os pontos que estão em azul. Lembra que você tem 4 pontos em azul para cima e 4 pontos em azul para baixo, que são os pontos que estão em menos A sobre 2. Dessa maneira, cada ponto tem 8 primeiros vizinhos. Então você vê que a rede BCC de fato é mais densa, é mais compacta do que a rede cúbica simples. Tá? A célula de Wigner-Seitz, que a gente definiu na parte anterior dessa aula, para o caso do BCC, vai ser um octaedro truncado. Então ele tem 8 primeiros vizinhos e com relação a cada um desses 8 primeiros vizinhos, você, usando a célula convencional, pode ver direto que você vai ter essa figura. Então esse ponto aqui no centro, essa face daqui vai ser um plano mediatriz, né, com relação ao ponto que está no centro do cubo adjacente. Então isso daqui vai dar essa face daqui. Você tem que estar, para você dar uma célula de Wigner-Seitz, você vai ter que estar dentro desse cubo. E ao mesmo tempo, esse hexágono daqui, ele está contido no plano mediatriz entre o ponto que está no centro do cubo e esse vértice. E se for fazendo isso para todos, né, os vizinhos, você vai ver que você obtém um octaedro truncado. Então eu peço para vocês pausarem o vídeo e verificarem isso aqui, tá certo? Agora alguns exemplos de materiais que se apresentam na rede BCC. Tem muito mais exemplos do que tem na cúbica simples. Então um dos casos, um dos exemplos é o sódio. O sódio, ele tem um parâmetro de rede também da ordem de Angstrom, aqui são 4,29 Angstrom, né? E está aqui ilustrada a rede BCC dele, aqui como a gente está acostumado a vê-lo, né? Um sódio metálico. Na realidade, tem um número muito grande de redes de Bravais. No entanto, dá para demonstrar que você só tem 14 redes não equivalentes. Então, assim como a gente mostrou que no caso bidimensional a gente tinha 5, aqui a gente tem 14. Na realidade, nesse curso, a gente essencialmente vai se concentrar apenas nas redes cúbicas, tá? Mas é importante também vocês estudarem principalmente a rede hexagonal, que é uma rede que é essencialmente a rede hexagonal que a gente viu em 2 dimensões, com agora um vetor primitivo no plano perpendicular. Então você fica com hexágonos paralelos entre si. Tá? Então eu peço para vocês lerem isso daqui no livro-texto, tá? A gente não vai abordar isso aqui na aula. E além disso tem outras. Dá para demonstrar que você tem no máximo 14, então isso é uma coisa super importante em cristalografia. Aqui tem o exemplo para vocês verem, né? Das demais redes. Mas a gente aqui realmente só vai focar nessas 4, né? A gente já estudou a cúbica simples, já estudou a BCC e agora a gente vai estudar a rede FCC na quarta parte e última parte dessa aula, tá? Por fim, nessa terceira parte, eu queria só chamar a atenção para uma sutileza que é importante sempre levar em consideração que o cristal é uma rede de Bravais, mas uma base. A rede de Bravais é um conceito matemático abstrato. E a rede de Bravais pode ter algumas simetrias que não estão presentes na sua rede física. Então, por exemplo, essa rede de Bravais tem uma simetria com relação à reflexão nesse plano daqui. Você vê que esse ponto vai nesse, esse ponto vai nesse, esse vem nesse e assim por diante. No entanto, se a sua rede é formada por tatus, a sua rede não tem simetria por uma reflexão nesse plano, tá bom? Então, quando a gente descreve as 14 redes de Bravais, a gente está descrevendo só essas redes matemáticas abstratas. Se você for levar em consideração as simetrias possíveis de um cristal, aí a discussão fica muito mais rica, porque depende do que você vai botar em cada ponto. Tá? Se você botar o tatuzinho, você vai ter só a simetria por translação mesmo. Mas, se você colocar uma molécula, por exemplo, aí dependendo da molécula, você vai ter algumas simetrias por rotação ou por espelhamento, que aí tem que ser analisadas separadamente. Então, nessa parte entra toda a reboque, um ferramental de teoria de grupos que você pode usar para estudar matéria condensada. Usar os chamados grupos de espaço. Tá? Mas isso a gente não vai discutir aqui no curso, é uma coisa mais abstrata, quem tiver interesse a gente pode discutir por fora.
Então, isso encerra a terceira parte dessa aula. Na última parte dessa aula, a gente vai estudar a rede FCC, que vai encerrar os nossos exemplos tridimensionais.